Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E no meu vídeo de ontem eu dizia que Israel poderia eventualmente atacar pesadamente a Síria, caso se sentisse ameaçado por esta nova configuração de poder no país de Bashar al-Assad. Também perguntava onde está Bashar al-Assad. Bem, as duas perguntas foram respondidas. Israel, poucas horas depois do meu vídeo, começou a atacar a Síria, e pesadamente. E Bashar al-Assad, algumas horas depois, soube-se, estava em Moscou. Eu não tenho ainda 100% de certeza que Bashar al-Assad esteja em Moscou, mas Putin garantiu que lhe daria abrigo. Bem, em relação ao ataque de Israel à Síria, a Força de Defesa, ou melhor, a Força Aérea de Israel, confirmou que realizou vários ataques em várias regiões da Síria ontem. O ataque começou ontem. A principal informação no começo da tarde de ontem, horário de Brasília, era que o Ministério da Defesa de Israel tinha ordenado a destruição contínua de armas estratégicas que estavam anteriormente em poder do regime e das milícias apoiadas pelo Irã para evitar que caíssem nas mãos de forças terroristas. Entre essas armas estão mísseis terra-ar, sistemas de defesa aérea, mísseis terra-superfície, mísseis de cruzeiro, foguetes de longo alcance e mísseis costa-mar, informava o Ministério da Defesa ontem. Hoje, a principal notícia do Ministério da Defesa é a seguinte, notícia de hoje. A Força Aérea Israelense atacou locais suspeitos de produção de armas químicas e mísseis guiados de longo alcance na Síria para evitar que caíssem em mãos hostis. Isso foi confirmado também pelo Ministério de Relações Exteriores, ou pelo ministro Gideon Saar, na segunda-feira, hoje. Disse ele, nós atacamos sistemas de armas estratégicas como, por exemplo, armas químicas remanescentes ou mísseis e foguetes de longo alcance, para que eles não caíssem em mãos de extremistas. Ele disse também que o único interesse de Israel é a segurança dos seus cidadãos e reiterou que as suas observações às agências de notícia são para tranquilizar, claro, principalmente os moradores das colinas de Golã. Ele não forneceu detalhes sobre quando e onde os ataques aéreos foram conduzidos, mas temos imagens aqui de pesados ataque a Damasco da Força Aérea Israelense. Outra notícia importante é que as tropas de Israel ultrapassaram a zona tampão, a zona desmilitarizada entre Israel e Síria. Passaram as colinas de Golã, como vocês estão vendo aí no mapa, passaram também a zona desmilitarizada e se encontram do outro lado da zona tampão, chamada zona tampão. A justificativa de Netanyahu é que o acordo assinado em 1974, que estabelecia essa zona tampão, depois da guerra do Yom Kippur, com a queda de Bashar al-Assad, o acordo já não existia mais, estava destruído. Então, para se prevenir de possíveis ataques ou possíveis instalações hostis a Israel próximos à fronteira, Netanyahu então ordenou que as forças de defesa ocupassem o outro lado das colinas de Golã, ou melhor, o outro lado do Monte Hermon. Bem, sobre a queda de Bashar al-Assad, Netanyahu disse que foi um dia histórico para o Oriente Médio. Não obstante este detalhe importante, porque afinal a queda de um ditador representou sim para muita gente o fim de uma era de perseguições políticas, é preciso ter cautela nesse momento porque, como eu disse no vídeo de ontem, a queda abrupta de Bashar al-Assad pode ter aberto uma caixa de Pandora e as coisas podem ficar muito piores do que eram nos tempos de Bashar al-Assad.
Esse é o pensamento de muita gente em Israel. Eu colhi aqui alguns comentários importantes ou interessantes, como por exemplo da ex-parlamentar israelense, a tenente-coronel doutora Anat Berko. Ela disse ao Jewish News Syndicate ontem que, embora o colapso do governo de Assad possa beneficiar Israel no curto prazo, a Síria pode se tornar uma terra de ninguém, semelhante, como eu a chamo, à era do Estado Islâmico e do turismo jihadista. Quando a guerra civil na Síria começou, mais de 70 países viram cidadãos viajarem para a Síria para se juntarem ao ISIS, ao Estado Islâmico, incluindo cristãos convertidos ao islamismo e árabes israelenses, disse ele. Então isso se caracterizava como um turismo jihadista, mas um turismo macabro, evidentemente. Outra importante declaração foi do ex-embaixador Jeremy Sakharov, que atuou como vice-diretor-geral do Ministério de Relações Exteriores de Jerusalém e chefiou a diretoria de assuntos militares e estratégicos. Ele observou que, embora haja elementos de perigo, muita incerteza em torno do que acontecerá e quem estará no controle, a queda de Assad é uma oportunidade, dado o fato de que há muitas desvantagens para os inimigos de Israel no que está acontecendo aqui. Ele disse: o povo sírio é inteligente, eles verão que depois de tantos anos de governo da família Assad, pode haver uma oportunidade de reestabilizar o Estado, reconstruir instituições e reunificar o país. Pode ser difícil, disse ele, pois há muitas áreas difíceis de unir nesse momento, mas, diz ele, estamos acompanhando de perto e esperançosos de que uma liderança na Síria possa surgir e criar mais oportunidades para Israel. Ele disse também que Israel está sempre acompanhando o que acontece na Síria. Estamos sempre preocupados com a forma como o Irã usa a Síria para transferir armas para o Hezbollah. Ele disse também, ele terminou dizendo que acredito que há um incentivo muito claro para que os sírios hoje busquem um meio termo moderado, em vez de se pintarem como jihadistas islâmicos extremistas. Bem, aqui, claro, há um certo otimismo. Há, sim, é verdade, uma janela de oportunidades para Israel enfraquecer o Irã, os braços armados do Irã, mas também esses novos jihadistas que, segundo fontes, já estão perseguindo curdos e cristãos. Há, sim, hoje muitas imagens rodando aí no X, principalmente, de atrocidades sendo cometidas contra curdos e cristãos, principalmente na região de Homs e Alepo. Esse é outro problema que pode, sim, exigir uma interferência mais pesada dos Estados Unidos, não de Biden, claro, mas nos Estados Unidos de Trump, que serão completamente diferentes na questão geopolítica. Bem, em relação aos cristãos, há aqui um apelo dramático, ou pelo menos uma fala bastante dramática do arcebispo sírio Jacques Murad, da diocese de Homs, na Síria. Ele lamentou ontem o sofrimento dos refugiados, aqueles que fogem da violência em curso em Alepo e da iminente destruição do cristianismo na região. Ele deu uma entrevista à agência Fides e disse o seguinte: estamos realmente cansados, estamos realmente exaustos e também estamos acabados em todos os sentidos. O seu apelo realmente foi dramático. Ele disse: não podemos suportar todo o sofrimento das pessoas que chegam aqui exaustas. Por que Alepo está sendo tão atormentada? Por que eles querem destruir essa cidade histórica, simbólica e importante para o mundo inteiro? Após 14 anos de guerra, disse ele, o sofrimento contínuo, a miséria e a morte que o povo sírio tem suportado nos faz pensar que estamos abandonados nesse mundo, nessa injustiça insuportável. Bem, é um apelo realmente dramático porque é real. Aqui a jornalista Mônica Showalter, num artigo publicado hoje no American Thinker, diz que há motivos para se preocupar com o que restará da antiga comunidade cristã na Síria,
que está diminuindo à medida em que os seguidores do ISIS e da Al-Qaeda assumem o poder. Em relação ao arcebispo de Homs, arcebispo Murad, ela diz que é membro da comunidade monástica Deir Marmuza e nasceu em Alepo. Ele guarda memórias queridas à cidade, como o filho espiritual do padre Paolo Dall'Olio, o fundador jesuíta da Deir Marmuza, que desapareceu em 2013 em Raqqa, que era controlada pelo ISIS. O arcebispo de Homs também sofreu perseguições, ele suportou pessoalmente os horrores do conflito. Ele foi sequestrado em 2015 por forças jihadistas e mantido em cativeiro por meses, primeiro em isolamento e depois ao lado de outros 150 cristãos em territórios controlados pelo ISIS. Agora, diz a matéria, enquanto refugiados de Alepo chegam em Homs, o arcebispo Murad e sua diocese estão sobrecarregados. O arcebispo disse à agência Fides que muitos refugiados suportaram jornadas exaustivas de 25 horas, chegando com sede, fome e frio e destruídos por dentro. A matéria diz que é terrivelmente triste o que está acontecendo porque, segundo o arcebispo, todos nós sabemos o que aconteceu com os cristãos caldeus no Iraque. Eles simplesmente desapareceram, foram desaparecendo ao longo do tempo. E a notícia mais terrível de todas é que hoje, supõe-se, imagina-se que apenas 2% de cristãos ainda vivem em Alepo, que era a maior cidade, historicamente a maior cidade cristã da Síria, mas tinha uma população cristã muito grande, claro, predominante na cidade. E hoje a população de Alepo, segundo o próprio arcebispo, não passa de 2%. Onde foram esses cristãos? Muitos, claro, foram mortos, outros procuraram países estrangeiros para se abrigar, muitos foram para a Europa ou também para outras regiões do Oriente Médio em busca de paz, ou fugindo da perseguição, principalmente do Estado Islâmico. E é uma situação, humanamente falando, calamitosa. É dramático o que está acontecendo com os cristãos. Em relação ao governo de Bashar al-Assad, é preciso reconhecer que ele conseguiu manter a paz entre cristãos e muçulmanos por muito tempo. Claro, com mão de ferro, mas os cristãos não se sentiam em nada tão perseguidos pelo Estado como são agora pelos grupos jihadistas. E isso também faz parte da caixa de Pandora. Em relação a Israel, apesar da comemoração de Netanyahu, é bom lembrar que Bashar al-Assad não representava um perigo muito grande para Israel. Tanto é que a Rússia autorizou várias incursões da Força Aérea de Israel nos últimos anos para bombardear pontos estratégicos ou paramilitares de grupos iranianos dentro da Síria. O que é praticamente impossível imaginar que isso aconteceria num regime jihadista na Síria. Seja como for, Bashar al-Assad não é um santo nem amigo de Israel, mas não era o pior dos tormentos ou a pior das preocupações para a população israelense que vive nas colinas de Golã. Hoje, com essa situação conturbada, claro, a intranquilidade é muito maior em relação ao que acontecerá na Síria. Se os radicais islâmicos tomarem posse de armas de destruição em massa, ou então simplesmente abrirem canais de contrabando para armas de destruição em massa, o que não acontecia na era de Bashar al-Assad, Israel sabe sim que corre um grande perigo. Bem, uma última informação essa sobre a Romênia. Os nervos estão à flor da pele, os romenos estão perplexos. Todo mundo sabe que o Tribunal Eleitoral Romeno cancelou a eleição do primeiro turno e proibiu que houvesse ontem a eleição do segundo turno. Não houve o segundo turno, que era para ser ontem na Romênia. E aí, bem, aí os rumores é que a União Europeia, os Estados Unidos, Bruxelas especialmente, negaram ou interferiram diretamente no processo eleitoral, negando a vitória de Georgescu no primeiro turno.
O Conservative Treehouse fez hoje uma longa matéria sobre isso para explicar que esse é o modus operandi do globalismo nesses últimos anos. E o que está acontecendo na Romênia reflete bem o que acontece em outros lugares do mundo. Entre outras coisas, disse o artigo que a perplexidade dos romenos é porque o Tribunal Eleitoral validou os resultados do primeiro turno, afirmando a sua legitimidade. Porém, 2 dias depois, isso na quarta-feira, 2 dias depois, na sexta-feira, com informações fornecidas pela CIA e vários serviços de inteligência, o segundo turno das eleições foi cancelado. O mesmo tribunal anulou o resultado da eleição, do primeiro turno, e descartou os votos, e agora diz que outra eleição deve ocorrer. Justificativa? Bem, diz o Treehouse que os serviços de inteligência da União Europeia disseram aparentemente que as plataformas de mídia social como o TikTok eram as culpadas pelo aumento da popularidade de Georgescu. Seus eleitores violaram costumes e normas da mídia regular que são usadas para controlar resultados políticos na Romênia e, portanto, os resultados da eleição não poderiam ser mantidos. O povo na Romênia, diz o artigo, está atordoado com a intervenção e nenhum partido político concorda com ela. Bem, os argumentos, então, é que o TikTok tornou o Georgescu popular do dia para a noite, e isso é uma interferência indevida. Mas o real motivo, diz o Conservative Treehouse, é bem diferente. Ele diz: Georgescu é um nacionalista e sua perspectiva ideológica é exatamente oposta do que a União Europeia e Estados Unidos querem ver. Como consequência, apelos foram feitos a Bruxelas para interferir e, simultaneamente, dentro da Romênia, os resultados das eleições foram revisados pelo tribunal. Esse é o motivo real. Então, temos aqui, mais uma vez, o dedo da CIA, como aconteceu na Ucrânia, aliás, na derrubada, ou melhor, desde a Revolução Maidan até a fuga de Viktor Yanushchenko, em 2014. Aqui acontece o mesmo, parece o que está acontecendo na Romênia é o mesmo, e muitos já estão dizendo o mesmo que aconteceu na Síria. A caixa de Pandora aberta na Síria seria mais um presente da CIA e de Biden para o mundo. E é por isso que muita gente está dizendo que há uma eternidade entre o hoje e o 20 de janeiro. Rezemos pelos curdos, rezemos pelos cristãos da Síria, rezemos, sobretudo, pelo arcebispo de Homs, o arcebispo Murad, que ele consiga forças para alimentar o seu povo, o seu rebanho na fé. Para terminar, quero mandar um feliz aniversário para minha querida amiga Maria Bem-vinda, que fez aniversário ontem, né? Hoje, então, o meu abraço, que vai um pouco atrasado, mas com muita alegria pela vida de nossa querida amiga de Lisboa. Um beijo no coração, Deus te abençoe, Maria bem-vinda. Felicidades. Até depois, se Deus quiser.